Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Beleza, obrigado pela confirmação. Vai começar a aula agora. E hoje nós vamos continuar de onde a gente parou, certo? Foi na aula 7, quando nós estávamos falando sobre... Vou voltar aqui para... Quando a gente estava falando sobre as fontes de financiamento, certo? Então hoje nós vamos voltar a falar sobre as fontes de financiamento, certo? A longo prazo. Como eu já havia falado na aula anterior, na aula do dia 3, né? E na aula anterior, a aula do dia 3, nós havíamos falado sobre as fontes de financiamento de curto prazo. E hoje nós vamos retomar, né, para concluir aquilo que ficou faltando falar acerca das fontes de financiamento de longo prazo, tá? E a gente já começou a tratar na aula passada, certo? Aí, se tiverem dúvidas, vocês avisam aí no chat, beleza, galera? Bora lá. Pelo que eu vi, a gente tinha parado na parte que a gente tratava do valor das ações, certo? A gente já falou sobre análise técnica, análise fundamentalista. Eu não sei por que motivo, pessoal, mas certo, vocês estão me ouvindo melhor agora? Se ainda estiver baixo, vocês me avisam aí que eu vou tentar sem o fone aqui, tá? Mas, continuando, a gente estava falando sobre o valor das ações, e aí eu havia explicado que a companhia emitente, né, ela com a finalidade de calcular qual que é o valor estimado de uma ação que ela deseja negociar, certo? Ela deseja, no caso, então, começar a negociar seus títulos, né, da companhia ali, vender ações, abrir o capital da empresa para poder captar recursos, certo? Basicamente, a empresa ela vai abrir o seu capital para angariar recursos para poder financiar seus projetos de investimento, certo? Então, com esse objetivo que as empresas vão lançar as ações, então, elas precisam saber qual é o valor pelo qual essa ação ela deve ser negociada, certo? Para poder fazer o cálculo, né, de qual é o custo de capital dela, né? Qual é o custo do capital próprio, né? Porque esse custo do capital próprio, ele vai entrar no cálculo para a gente definir qual é o custo do capital da empresa, porque o custo do capital da empresa ele vai ser o somatório, né, entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros, certo? Então, por isso que é fundamental para a empresa que ela saiba já quanto que custa utilizar o recurso próprio dela. E para saber quanto que custa utilizar o recurso próprio dela, ela deve levar em consideração o custo de oportunidade, certo? Custo de oportunidade que é utilizado ali como o mínimo que ela deseja ali receber, né, em troca em troca daquele valor. Seria mais ou menos que o valor da escolha preterida, certo? Entre deixar o dinheiro na poupança e aplicar em ações, né, você vai ter um custo de oportunidade. Então, se você preferir investir em ações ao invés de simplesmente deixar o dinheiro na poupança, o custo daquele dinheiro que está na poupança, aquilo ali, quanto se receberia se aquele dinheiro estivesse na poupança, tem que ser levado em consideração. Como eu havia explicado também anteriormente, é lógico que isso tem que ter um risco, né, próximo, para poder falar de custo de oportunidade, é necessário levar em consideração as opções de investimento que elas
possua um risco próximo ou pelo menos parecido, porque também não posso levar em consideração dois títulos para serem adquiridos, sendo que eles têm um risco totalmente diferente, um retorno totalmente diferente, certo? Então, para fazer esse cálculo, eu tenho que levar isso em consideração também. Eu não sei por qual motivo, eu estou usando o Zoom hoje, pessoal, e eu fiz o agendamento da aula, né, no Zoom. Então, eu não sei o que eu fiz aqui, que eu não deixei a opção ativada aqui. Todo mundo que está entrando, eu tenho que admitir na reunião, tá? Então, vocês vão desculpando aí se em alguns momentos eu parar um pouquinho a aula só para fazer essa admissão do pessoal. Mas continuando aqui, então, basicamente, por isso que é importante saber qual que é o valor da ação. Porque a empresa emitente, ela precisa saber quanto que vale aquele título para poder negociar aquilo por um valor justo, certo? Continuar. Avaliação de ações fora de um portfólio. A gente tem duas opções de mensurar o valor das ações. A gente tem como mensurar o valor da ação dentro de um portfólio, que aí a gente vai utilizar a teoria do Henry Markowitz, certo? Que foi aquela teoria que eu expliquei para vocês na aula 1, certo? Que o trabalho do Henry Markowitz e do professor do professor, me perdi aqui o nome aqui, eu estou só com a sigla na cabeça. Do Miller, certo? O trabalho do Miller, agora me fugiu o nome do outro autor, vocês vão me desculpar. Aí depois eu coloco na descrição do vídeo lá qual é o nome do autor, certo? Então, basicamente, o Miller, ele junto com o Markowitz, os dois, o trabalho de cada um deles, né, inauguram a parte moderna de finanças, certo? Então, essa parte moderna de finanças, ela vai revolucionar a questão de todo o estudo da teoria financeira, certo? Então, basicamente, ele explica que a empresa não deve colocar todos os seus recursos investidos num único título, certo? Então, ele explica lá, através do estudo dele, que, na verdade, a empresa ela deve tentar diversificar, né, as suas opções de investimento para tentar minimizar o risco, certo? Essa minimização do risco é feita pela buscando, né, lógico, montar um portfólio que tenha a menor covariância possível, certo? Por que isso? Porque se os títulos eles não tiverem correlacionados entre si, né, ou a relação deles não for de uma correlação, por exemplo, ele vai conseguir assim diminuir o risco de, por exemplo, num momento desses de crise, certo? Crise em determinado setor, por exemplo, no setor petrolífero, como a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, a questão dessa guerra do petróleo aí, né, entre o pessoal da OPEP e a Rússia, certo? Então, se eu tiver recursos aplicados ali somente na parte de petróleo, eu vou enfrentar esse problema de forma, né, mais prejudicial do que se eu tivesse, né, feito um planejamento do meu portfólio de ações, de títulos, para poder conseguir reduzir o risco de perda nesse caso, certo? Então, basicamente, é isso que ele explica. Então, só continuando aqui, o que o Markowitz explica, então, é isso, certo? Então, nessa teoria dele do portfólio, lá ele explica como é que é feito esse cálculo, certo? E aí, esse cálculo a gente vai trabalhar nas aulas futuras. Por enquanto, na aula de hoje, o que a gente vai analisar é como que é feito esse cálculo, né, fora do portfólio. Dentro do portfólio, a gente vai ter que analisar o bonitinho, cada ação, e aí analisar também o beta, certo? Que vai ser o risco sistêmico, tá? E aí, isso vai ficar para as próximas aulas. Por enquanto, nós vamos analisar como é que vai ser feito esse cálculo, né, do valor da ação fora de um portfólio, certo? Quando a gente estiver tratando de carteiras, tá? Nessa parte de cálculo do valor do título dentro da carteira, aí a gente vai utilizar a teoria do Markov. Vamos lá, então, pessoal. Com o objetivo de estimar o valor de uma ação, iremos utilizar um modelo de fluxo de caixa descontado, certo? Então, basicamente, vai ser esse o modelo que nós vamos adotar aqui para o nosso estudo, certo? O modelo de fluxo de caixa descontado. Essa adoção dos pressupostos de Gordon aqui, eu preliminarmente pensei em utilizar, mas como eu havia já falado na aula anterior, a gente não vai utilizar
prioristicamente, porque vai mais confundir vocês do que trazer luz no entendimento dessas questões. Então, eu coloquei no material escrito, e aí quem quiser, tiver curiosidade, pode dar uma olhada por lá, tá? Bora lá. Para calcular o valor da ação, certo? Fora do portfólio, vamos considerar esse exemplo aqui. Suponha que uma ação foi adquirida por R$ 2,20 no início do ano e vendida ao seu término por R$ 2,50, certo? Depois de ter sido recebido 15 centavos a título de dividendos. Então, a gente tem aí, né, que para chegar aos 2,20, né, que seria o valor presente, bastaria a gente calcular aí os 2,50 mais os 15, dividido por 1, mais o I ali, que é a taxa de desconto ali que vocês aprenderam em matemática financeira, certo? Então, com base nisso, a gente consegue identificar que o retorno nominal é de aproximadamente 20,5%, certo? Haja vista que o I aqui, né, nesse caso, vai ser calculado considerando os 2,50 mais os 15 aqui, né? A gente vai chegar a 2,65, dividido por 2,20, a gente vai chegar a esses 0,245, certo? Então, a gente vai chegar, então, ao entendimento de que o retorno aí nominal foi de 20,5%. Por que nominal, professor? É nominal porque ele não levou em consideração a inflação. Agora, já o retorno real, é esse sim. Esse vai levar em consideração a inflação, certo? Porque, como eu expliquei também já na primeira aula, o dinheiro ele tem valores diferentes no tempo, certo? Uma premissa básica de matemática financeira. O R$ 10 hoje não vale a mesma coisa do que R$ 10 10 anos atrás, certo? Então, essa alteração no valor da moeda, certo? Que ocorre pelo aumento, né, generalizado dos preços na economia, ele tem que ser levado em consideração quando a gente utiliza algum modelo financeiro, certo? Então, para calcular esse retorno real, a gente levando em consideração a inflação de 6% aqui naquele mesmo ano, a gente vai chegar a um R, né? R vai ser igual a... Aí a gente soma aqui, né? 1 mais a taxa de retorno, né? Nominal, dividido por 1 mais a inflação, certo? 1,06. Né? Vamos utilizar números decimais aqui, não vamos utilizar porcentagem, certo? Menos 1, a gente chega aqui a uma taxa de 0,1363. Então, a nossa taxa de retorno real é de 13,64%, certo? Vocês estão... Beleza, tá tudo certo. No chat tem uma pergunta. Vamos continuar aqui então, né? Essa avaliação do preço das ações aqui fora do portfólio. Com isso a gente vai poder chegar na seguinte identidade aqui, né? Manipulando essa equação, a gente verifica que o preço de aquisição da ação vai ser igual ao valor do dividendo previsto para o período, certo? Levando em consideração como final do período a data em que ela vai ser alienada, então a data em que ela vai ser alienada, aquele tipo, aquela ação, é a mesma data em que vai ser distribuído o dividendo, certo? Então, vai ser o valor né, do dividendo previsto para o período, dividido por 1 mais a taxa de desconto, certo? Elevado a n, que vai ser o número de períodos, certo? E o mais, né, lógico, mais o preço de venda previsto para a ação no final daquele período, dividido, né, por 1 mais a taxa de desconto elevado ao número de períodos. Basicamente é isso. Para fazer esse cálculo, simploriamente, é isso, certo? E a gente vai identificar que a avaliação das ações fora do portfólio aqui, né, considerando esse exemplo, então, seria calculado simplesmente utilizando aquilo ali que a gente explicou no slide anterior. Para fazer esse cálculo, bastaria isso. Só que, nesse cálculo, a gente está levando em consideração que a data em que o dividendo vai ser recebido é a mesma data na qual o título vai ser vendido, vai ser alienado, certo? Então, eu estaria pressupondo que a ação, né, ela seria vendida na mesma data que eu receberia o dividendo. Isso, na prática, não é o que ocorre, certo? Não é assim que funciona. Se a empresa distribui dividendos uma vez no ano,
você vai ter uma única oportunidade nesses 365 dias do ano, né? Para poder receber aquele valor, certo? Então, a possibilidade é de 1 em 365. Então, é muito baixa a chance disso acontecer. Justamente por isso, né, a gente desenvolve um modelo e vai chegar que, na verdade, eu tenho que levar em consideração o somatório. Né? O somatório do valor do dividendo ali previsto, certo? Dividido por 1 mais a taxa de desconto, certo? Elevado ao número de períodos, mais o preço, né, da ação na data que está prevista para ser alienada, mais, dividido, perdão, por 1 mais a taxa de desconto elevada ao número de períodos novamente, certo? A fim de contextualizar isso que está sendo explicado, eu trago mais um exemplo aqui, agora considerando que o investidor ele projete que vai receber, né, nesse caso, dividendos no valor de 30 centavos e 50 centavos. Eu estou levando em consideração agora 2 períodos. Naquele primeiro exemplo, eu trabalhei apenas com um único período, certo, pessoal? Agora, nessa oportunidade, eu já estou trabalhando com 2 períodos, certo? Então, o período T1 e T2, certo? Vamos lá. Então, respectivamente, vão ser distribuídos no primeiro ano 30 centavos, no segundo ano 50 centavos. Bem como o valor de venda da ação, no final do período, vai ser de R$ 6,90, certo? Nós fixamos a taxa mínima de atratividade da empresa, né? Então, suponhamos que a empresa capte recursos e ela pague por esse recurso 20% de retorno para o credor, certo? Ela paga ao credor, então, 20%. Então, o custo capital dela é de 20% ao ano. Então, para ser interessante essa captação de recursos, a atividade dela tem que gerar um lucro aí superior, né, aos 20%. Caso contrário, esse investimento ele não se mostra viável, certo? Dando continuidade, então, temos que quanto que vai valer essa ação, então? Bom, para fazer esse cálculo, nós vamos precisar definir o que é cada um ali, certo? Então, o dividendo 1, a gente está nominando aqui como D1, 30 centavos. O D2, que vai ser a segunda distribuição de dividendos, 50 centavos, certo? O I será de 20% ao ano, que é a taxa mínima de atratividade para a entidade. E o P2, que seria o valor, o preço da ação no final do período, de R$ 6,90. Tá? Então, efetuando os cálculos aqui, substituindo a fórmula explicada anteriormente, você coloca aqui 30 centavos dividido por 1 mais 20, que é a taxa mínima de atratividade, vai dar 1. Depois, no segundo ano, a gente tem um dividendo de 50 centavos, dividido por 1 mais os 20% novamente, que é a taxa mínima de atratividade, né? Elevado a 2, porque já estamos no segundo período, certo? Então, desconto exponencial ali. Mais os 6,90, né? Que é o valor de venda da ação no final do período, dividido por 1 mais os 20% novamente, elevado a 2, que é no final do segundo exercício que vai ser vendido, certo? Com isso a gente chega que o valor, né, da ação, o valor justo para aquela ação seria de R$ 5,39 aí, mais ou menos, aproximadamente, certo? Só agora que a gente já aprendeu como calcular ali qual seria o valor justo para aquela ação que ela vai ser negociada, certo? Qual seria o preço justo para uma ação. Agora a gente vai dar continuidade analisando o financiamento por recursos de terceiros, certo? Então, com isso, a gente conclui toda aquela parte anterior que a gente já vinha falando, que era sobre as fontes de financiamento próprias, certo? Então, quando a empresa ela abre o seu capital e busca novos acionistas, ela está aumentando o seu capital próprio. E esse aumento do capital próprio, então, vai aumentar, logicamente, o custo de capital próprio, certo? Agora, quando ela busca terceiros para poder suprir aquela necessidade de recursos, nesse momento, então, nós estamos diante de um endividamento por meio de recursos de terceiros, certo? Então, as fontes de financiamento de longo prazo, né, nessa modalidade, nós temos a captação de recursos de terceiro mais importante no mercado brasileiro, né, atualmente, lógico, né, sempre em pauta o mercado doméstico. Nós temos os empréstimos e financiamentos diretos, né, quando a empresa busca uma instituição financeira e capta aquele recurso, certo? É a forma mais comum. Nós temos repasses de recursos internos, certo? Repasses de recursos externos, as subscrições de debêntures, certo?
e o arrendamento mercantil e leasing. Então, vamos basicamente tratar dessas formas dessas fontes de recursos de longo prazo, certo? Vamos começar, então, a tratar de cada um deles. Bom, primeiro falando dos empréstimos e financiamentos diretos. Elas são operações de captação de fundos realizadas de forma direta pela empresa junto a instituições financeiras integrantes do mercado de capitais. Então, a empresa ela vai procurar ali algum banco, ali, alguma instituição financeira, que empreste aquele recurso para que ela possa financiar suas atividades no longo prazo ali. Lembrando que não é interessante para a empresa utilizar capital, fontes de financiamento, né, de curto prazo para financiar o longo prazo. Né? Geralmente isso não é interessante, por quê? Porque ela tem que pagar aquilo antes dela poder converter aquilo, né, em capital. Então, como nós vamos ter que aguardar um período maior para poder realizar aquele capital, então não é interessante para a entidade fazer isso. Então, o mais interessante é que ela financie o longo prazo com recursos de longo prazo. Então, um dos principais exemplos aqui de fontes de financiamento assim, direto, nós temos também os bancos de investimento, né? Que são bancos que, como eu expliquei já na aula passada, eles não podem captar depósitos à vista, mas aí com o capital que ele já possui, né, que é integralizado pelos próprios fundadores ali, né, pelos próprios... Pessoal, o áudio melhorou um pouco? Ou ainda está muito ruim? Se não tiver sendo possível ouvir aqui, eu vou ver o que eu faço aqui. Se vocês puderem me dar um retorno aí pelo chat, tá? O áudio tá ok, então? Ou tá falhando? Obrigado, pessoal. Acho que tá funcionando bem. Vou deixar ele mais próximo aqui, da boca, para... Beleza, vou deixar aqui mais perto da boca aqui para o áudio sair o mais limpo e mais nítido possível, certo? Então, só continuando, então, basicamente é isso. Os bancos de investimento aqui, eles são muito utilizados justamente por conta disso. A seguir, a gente tem os repasses de recursos internos. Eles são fundos oficiais provenientes do governo e destinados ao financiamento da expansão e modernização de setores produtivos de interesse econômico e social nacional. Então, o governo, é interessante para ele que as empresas elas cresçam e gerem empregos, certo? Isso é importante para toda a economia, porque as empresas são pagadoras de tributos, e como elas pagam tributos, isso é interessante. Então, o governo é um dos principais stakeholders das empresas, como eu havia já explicado para vocês na primeira aula, primeiro encontro nosso. Justamente por isso, é interessante para o governo que essas empresas elas continuem em expansão, tendo em vista o pleno emprego da economia, certo? Então, justamente por conta disso, em virtude desse interesse governamental, são feitos diversos fundos oficiais, certo? Tanto do governo federal quanto do governo estadual, certo? Buscando captar essas empresas para o território dele, certo? Porque isso aumenta a sua receita fiscal ali, né? Ele vai ter mais tributos, vai gerar mais empregos, então é sempre interessante para os entes federativos essa captação de novas empresas, certo? Então, em virtude disso, vão criar esses fundos oficiais e aí esses repassos de recursos internos consistiriam basicamente nisso, certo? E aí, basicamente, são aqueles recursos que são utilizados pelo BNDES e outras agências de fomento que tem em cada estado, certo? Cada ente federativo. Deixa eu só... Pronto. A gente continua aqui agora com os repasses de recursos externos. O repasse de recursos externos são as poupanças oriundas de captação no estrangeiro por instituições financeiras que operam no mercado nacional e são utilizadas para financiamento de longo prazo de empresas. Bem, pessoal, essa segunda fonte, essa terceira fonte de financiamento de recursos de longo prazo de terceiros, o que acontece? Elas, como eu havia explicado para vocês, não existe apenas a poupança no Brasil, certo? Então, existe poupança em todo lugar do mundo.
O Daniel está reclamando com quase o áudio não está funcionando bem. Ainda está muito ruim, não está conseguindo acompanhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode lançar aí no chat, tá, pessoal? Se o áudio não estiver muito bacana aí, se vocês puderem entrar e sair novamente aí para fazer um teste, verificar se melhorou, beleza? Continuar aqui. Então, assim como no Brasil, nos outros países também existem aqueles agentes poupadores, como eu falei, são os agentes superavitários, que tem aquela quantia de recursos que ele não gastou durante o mês, e aí ele vai utilizar aquele recurso ali para colocar, investir em alguma coisa, né? Poupança, enfim. Como ele não consumiu aquilo, certo? Então ele vai colocar aquele de volta no mercado para poder gerar um retorno para ele, certo? E quando essa captação de recursos é feita proveniente de algum estado estrangeiro, essa vai ficar caracterizada o repasse de recursos externos, certo? Então, também é uma importante fonte de longo prazo de empresas. Só que aí como eu havia falado em aulas anteriores, toda vez que você trabalha com um empréstimo internacional, você vai trazer para aquela operação o risco de câmbio, certo, pessoal? Como eu expliquei, a gente trabalha num sistema de câmbio flutuante. E aí, lógico, né? Se houver uma desvalorização do real frente à moeda estrangeira, provavelmente o ônus de arcar com aquela dívida vai ser maior, certo? Nós temos também a subscrição de debêntures, né? Que são títulos de crédito longo e médio prazo emitidos privativamente pelas sociedades anônimas de capital aberto no mercado de capitais. E aí eu falo sociedades anônimas, mas não são todas as sociedades anônimas, certo? As instituições financeiras, né, têm vedação a essa modalidade de captação de recursos de longo prazo, certo? Elas vão emitir outra modalidade de título ali, tá? São as CDIs. Então, eles não podem subscrever debêntures, tá? Não podem emitir debêntures, perdão. Então, para as instituições financeiras isso é vedado, certo? E como é que funciona a debênture? Acho que está aqui para frente ainda. Isso. Com relação à subscrição de debênture, pessoal, ela vai ter uma remuneração variável, certo? As debêntures, elas eventualmente possuem características de renda variável, embora geralmente seja de renda fixa, certo? Basicamente é isso. Por quê? Ela geralmente ela vai conter dois aspectos ali. Ela vai ter o valor, certo? De juros que a empresa está se propondo a remunerar, certo? Quando a remunerar aqueles que subscreverem aquelas debêntures, mais ainda geralmente algum indicador financeiro. Geralmente ele corrige pela inflação, né? Utiliza o IPCA, certo? Então, geralmente eles vão pagar ali, sei lá, 7% mais o IPCA. Então, se o IPCA bateu ali 7 também, né? A inflação bateu 7% ao ano, e aí aquela operação foi durante um ano, 7% ao ano, mais 7% de remuneração, então o investidor vai obter ali 14% de retorno naquele ano, certo? Então, basicamente é isso. Outra característica das debêntures é que elas têm a possibilidade de serem convertidas, certo? Uma debênture conversível, né? Não é aquela que levanta a capota, tá? Não é igual carro. A debênture conversível é aquela que pode ser convertida em ação. Então, se o investidor, na data do vencimento, ele preferir, ele pode receber no lugar do valor, né, do retorno ali, né, da ação, na data do vencimento, ele pode preferir por uma ação da empresa. Então, ele pode obter aquela ação em detrimento do valor, né, do retorno que estava sendo prometido naquele título, tá? O valor de face. Além disso, elas podem contar também com garantia, né? Garantia real, para incidir sobre coisas, uma garantia flutuante, né? Que aí pode ser sobre estoques, quirografária ou subordinada. E isso aqui já vai entrar mais para o aspecto de direito falimentar, e aí, para não prejudicar a nossa aula, vamos passar em frente. Né? Só a título de curiosidade, garantia real, quando fala garantia real, eu estou falando de
garantias imobiliárias, por exemplo, no caso da hipoteca, pode ter um penhor ou uma anticrese, certo? Além disso, a gente tem um exemplo que eu coloquei aqui sobre como é que acontece isso da subscrição de debêntures, certo? Então, suponha que a companhia Quebrada S.A. tenha emitido no dia 1º de abril de 2020 5.000 debêntures no mercado com valor nominal de 10 cada, com vencimento em 1/4 de 2022, 2 anos depois, pagando sobre essa captação 14% ao ano, sendo os juros pagos trimestralmente. Além disso, pagará na data do resgate correção monetária. Para realizar a emissão, houve um deságio de 8% sobre o valor nominal. Então, o valor bruto captado, a gente tem que vai ser de 5.000, né, vezes os R$10. A gente vai chegar a um valor de 50.000. Só que aí, como eu havia falado aqui no exemplo, houve um deságio, certo? Então, houve um deságio na emissão. Quando há o ágio na emissão, então ele vai ser adquirido por um valor acima ao valor de face. Nesse caso aqui, houve deságio, então ele foi adquirido por um valor inferior ao valor de face, certo? Então, era 50.000, só que aí teve um deságio de 8%. Vai rolar, então, dessa forma, né, vai ocorrer um deságio aí de R$4.000, certo? Então, o valor líquido recebido vai ser de R$46.000, tá? E aí, para calcular qual vai ser o valor dos juros trimestrais, basta fazer o cálculo aí, né? 50.000 vezes 1 mais a taxa de juros que ele está se propondo a pagar, e aí elevado a 1/4, né? Então, isso é a mesma coisa de você aplicar ali a raiz quadrática ali, né? Menos 1. E aí você vai chegar a esse resultado aqui, que vai ser de R$1.665 de juros trimestrais que a empresa vai ter que pagar, certo? A empresa vai pagar trimestralmente esse valor e vai, em remuneração a isso, né, ela vai receber ali os 46.000 para poder investir em algum projeto de investimento. Então, coloquei aqui, pessoal. A gente tem também, pessoal, algo que é muito comum hoje no mercado, é importante eu destacar para vocês, que são as debêntures estimuladas, certo? As debêntures estimuladas, elas funcionam da seguinte forma: elas vêm com uma isenção, por exemplo, de imposto de renda. E aí, no caso, se você comprar essa debênture, você não vai pagar imposto de renda. Por isso que é uma opção interessante de investimento para quem quiser investir, certo? Então, ela paga aquele valor e aquele valor ali já é deduzido de imposto de renda. Às vezes, o próprio governo federal faz esse tipo de ação, esse tipo de desoneração fiscal, para poder estimular o investimento de longo prazo nas empresas, certo? Então, por isso que é interessante analisar, né, tanto as empresas quanto vocês, como pessoas físicas, investidores, né, individuais, essa opção de investimento, certo? Muito interessante. Aí, então, essas debêntures estimuladas, elas não são oneradas por imposto de renda. Algumas vezes nem IOF, certo? Continuidade aqui. A gente tem que falar ainda do quê? Falar das fontes de financiamento de longo prazo. A gente tem. Aliás, perdão. Antes disso, eu vou terminar aqui falando do arrendamento mercantil, certo? O leasing, o famoso leasing. Trata-se de um contrato que viabiliza a empresa arrendatária a utilizar-se de um ativo determinado mediante o pagamento à entidade arrendadora, podendo se dar de duas formas, quais sejam o leasing financeiro, né, que vai muito mais se assemelhar de uma venda a prazo, e o leasing operacional, que vai se assemelhar a uma locação. Em aulas anteriores eu já tratei disso, não sei se ainda restou alguma dúvida por parte de vocês, mas o que acontece? O leasing financeiro ele está mais para uma venda a prazo. Você vai pagando aquelas parcelas e ao final do período do contrato você tem a opção de adquirir o ativo por um valor residual. Esse valor residual geralmente ele é inferior ao valor de mercado do bem. Por isso que o arrendatário geralmente exerce a opção de compra no final do período, certo? Enquanto que no leasing operacional vai se assemelhar mais a uma locação, porque geralmente a empresa arrendadora ela fica responsável, né, por garantir a manutenção daquele ativo e ao final do período, geralmente, o valor de venda, o valor de aquisição, o valor residual, ele vai ser equivalente ao valor de mercado, certo? Então, a empresa exerce
exerce optativamente, é facultativo para a empresa. Então, ela vai optar como se fosse uma faculdade. Enquanto que no leasing financeiro é quase uma obrigação, porque ela já pagou a maior parte do valor do ativo durante a maior parte da vida útil do ativo durante aquele contrato, certo? Bom, as fontes de financiamento de longo prazo disponíveis no Brasil apresentam peculiaridades quando comparada com o mercado internacional. De acordo com o professor Assaf Neto, destacam-se três: altos encargos financeiros, né? A escassez de oferta interna de crédito de longo prazo e restrições à oferta de novas ações e debêntures devido à baixa maturidade do mercado de capitais nacional. Como eu tratei com vocês também anteriormente, muita coisa que a gente já falou aqui, o mercado nacional de capitais ele é pouco desenvolvido. Pessoal, falta só uma aula, só um minuto, perdão, só um minuto para acabar aqui a transmissão. Então, vou só terminar esse slide aqui e a gente volta no próximo falando do crédito no mercado brasileiro, certo? Então, basicamente é isso. As taxas de juros são muito altas, você tem muito tributo inserido, embutido aí nessas operações, IOF alto, você tem, agora a gente não tem mais, mas antigamente a gente tinha a contribuição também, né? a CPMF, né? Também incidia sobre esse tipo de operação, então é muito alto. Poucas empresas aqui oferecendo créditos nessa modalidade, poucas instituições financeiras, o mercado quase monopolizado, tá? E a restrição de oferta justamente por conta da baixa maturidade aqui, né? E é muito pouco as pessoas que elas investem no mercado de capitais. Então, isso acaba, de certa forma, prejudicando o crescimento desse tipo de operação e dificulta para as empresas